Oi, gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar a respeito do predatismo. O grupo é composto por eu, Letícia, a Gabriele Reco e o Igor Belloni. Bom, o que é o predatismo? O predatismo ele é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, na qual um organismo mata e se alimenta do outro. Qual é esse tipo de relação ecológica? Bom, é uma relação ecológica interespecífica, desarmônica, porque envolve organismos de espécies diferentes e apresenta efeito benéfico para um dos envolvidos, provocando, então, prejuízo para o outro. Como é denominado os indivíduos envolvidos? Bom, o organismo que mata e se alimenta do outro é chamado de predador, e o organismo que serve de alimento recebe o nome de presa. Tanto a presa quanto o predador apresentam adaptações relacionadas com essa interação. Enquanto a presa apresenta adaptações que favorecem a fuga, por exemplo, o predador apresenta características que permitem maior eficiência na captura da presa. Os predadores, eles apresentam adaptações que lhes garantem maior eficiência na captura do seu alimento, enquanto as presas apresentam adaptações que as ajudam a escapar dos predadores. Dentre as adaptações observadas no primeiro grupo, podemos citar dentes afiados, grande força e capacidade de atingir altas velocidades. Um exemplo de predador com excelentes adaptações é a coruja. Esse animal conta com uma visão que o permite enxergar bem, tanto durante o dia quanto durante a noite. Uma audição eficiente e um voo silencioso, o qual permite a aproximação sem que a presa perceba. Além disso, as corujas possuem garras e um bico potente, que ajudam na captura e morte da presa. Vale salientar, no entanto, que não são apenas os predadores que possuem adaptações. As presas também apresentam uma série de características e habilidades que evitam o predatismo. Algumas espécies possuem, por exemplo, exoesqueleto resistente, carapaça forte, capacidade de se camuflar no ambiente, coloração de advertência, capacidade de mimetizar presas tóxicas e habilidade de construir abrigos e tocas. Na imagem 1 mais acima, a gente pode observar um guepardo. Ele é considerado um dos animais mais velozes do reino animal. E a velocidade do guepardo auxilia na captura de suas presas. Já na imagem abaixo, a segunda imagem, é um bicho conhecido como bicho-pau, um inseto. E ele utiliza da camuflagem para enganar seu predador, se mimetizando em meio às folhagens. Agora que a gente pôde ver algumas das características, eu vou apresentar alguns exemplos do predatismo. Na primeira imagem, a gente vê a representação de um leão, onde ele vai estar se alimentando de uma zebra. Já na segunda imagem, a gente pode ver um tubarão no mar se alimentando de uma foca. Pode passar? Bom, na primeira imagem, novamente, a gente vai ver uma serpente se alimentando de um camundongo. E na outra, a gente vê um crocodilo se alimentando de um gnu. Muitas pessoas acreditam que o predatismo ele vai causar um impacto negativo no meio ambiente, uma vez em que os indivíduos eles são mortos durante essa interação. Entretanto, o predatismo ele é muito importante para o equilíbrio da comunidade. Sem os predadores, uma determinada população ela poderia crescer de uma forma exuberante e exagerada, e assim poderia provocar uma competição entre seus próprios membros. No caso, seria uma competição intraespecífica. E também, além disso, uma população que é muito grande, ela pode causar um prejuízo. E também, até mesmo, ela pode excluir outras populações. A gente pode imaginar, por exemplo, uma população de animais herbívoros sem predadores. O aumento exagerado ele pode causar uma forte redução do número de plantas e também acentuando a competição intraespecífica. Aí pode prejudicar outras espécies herbívoras. A predação ela é muito fundamental. Então, ela atua fortemente no controle populacional também. Qual a diferença entre predatismo e herbivoria?
Bom, quando falamos em predatismo, a gente se refere, né, a uma relação ecológica em que um organismo captura e mata o outro para dele se alimentar. E já quando o organismo que serve de alimento para outro, trata-se, por exemplo, de um vegetal, dizemos que a relação estabelecida é a herbivoria. Por exemplo, as zebras se alimentando de capim ou de grama, elas estão realizando, né, a herbivoria e são chamadas de animais herbívoros. Como a gente pode observar na imagem, né, a grama serve de alimento para a zebra, no caso, o processo de herbivoria, e a zebra, no caso, servirá de alimento para predadores, que no caso é o predatismo. Então, qual seria a diferença entre o predatismo e o parasitismo? Ambos são muito parecidos. O parasitismo é uma relação ecológica que se assemelha muito à predação, uma vez que o organismo retira seu alimento de outro. Entretanto, no parasitismo, o parasita raramente causa a morte de seu hospedeiro. Além disso, observa-se que geralmente o parasita e o hospedeiro permanecem associados por um longo tempo, período esse em que o hospedeiro vai sendo enfraquecido e prejudicado pela presença desse parasita. Um exemplo de relação de parasitismo dá-se entre a tênia e o ser humano. A tênia é responsável por provocar a doença chamada teníase, que é uma doença que desencadeia sintomas como perda de peso, náusea e diarreia ou constipação. Então, sim, o parasitismo pode levar à morte, mas não vai ser diretamente causado pelo animal, e sim pelo enfraquecimento que o animal vai causar nesse ser. Ao contrário do predatismo, como dito anteriormente, que a presa vai ser morta instantaneamente para servir de alimento para o seu predador. E agora uma curiosidade relacionada ao predatismo é que alguns animais eles possuem a habilidade de ficarem invisíveis aos nossos olhos. Isso nada mais é do que a estratégia de mimetismo, que é usada tanto pelos predadores para que suas presas não os vejam, como também pelas presas para que os predadores não os vejam. Porém, é mais comum de ser observado em presas, né? Como pode observar na imagem, a lagarta que está situada na imagem à esquerda, ela se parece com uma serpente para intimidar os seus predadores e ser confundida com a mesma. Já o lagarto na imagem à direita, ele se camufla completamente em meias folhagens para que os predadores não possam os notar. E foi isso, gente. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado.